Vamos entender a fórmula do montante, né, dos juros compostos. Seja um capital C, né, aquele que era R$ 500 é um C agora. Há juros de I%, né, um valor qualquer por cento, ao mês. Vamos escolher o período como se fosse ao mês, poderia ser ao ano, poderia ser ao bimestre, vamos escolher ao mês. Num período de N meses, uma quantidade N qualquer, no sistema de juros compostos. Sabemos que o juro é dado pelo que? Basta multiplicar, né, o capital vezes a taxa de juros. Essa é a formulazinha nos dá os juros, tá? De qualquer aplicação. Então, os juros que a gente vai ter, o capital vezes a taxa de juros. Isso aqui nos dá os juros. Então, percebam aí que o nosso primeiro montante, o montante no primeiro mês, no primeiro período, né, como é que a gente calcula o montante? Não é o capital mais os juros? Isso, é o capital mais os juros. Já foi falado isso logo no começo do assunto sobre juros compostos e juros simples. Então, o que foi que aconteceu aqui? No lugar desses juros, tá aqui, olha, os juros, nós vamos substituir o I vezes o capital, né? A taxa de juros vezes o capital. Onde tiver o J, fica o I vezes o capital. Tá aqui, olha, o I vezes o capital. E esse C aqui é o primeiro capital. Capital mais os juros, no lugar do J, foi colocado o I vezes o capital. Aí, pessoal, percebam aqui nessa soma, olha, nessa soma tem um Czinho aqui e tem um C multiplicando a taxa de juros. Não sei se vocês já ouviram falar numa coisa chamada colocar em evidência. Quando nós temos em uma soma, né, elementos comuns, no caso é o C aqui, nós colocamos em evidência, colocamos fora, abrimos um parêntese, aí aquele C que se repete e fica fora, multiplicando, tá, o que sobrou. No lugar desse C ficou o número 1, é por isso que aparece aquele 1 na fórmula. O C saiu fora e ficou o 1 no lugar desse C, tá aqui. Aí esse sinal de mais tá aqui, mais. Esse C, esse outro C saiu fora também em evidência. Esse C aqui é tanto esse quanto esse, tá? Quando nós aplicarmos a propriedade distributiva de multiplicar ele de volta com o que está dentro aqui, volta a ser essa coisa que é essa soma. Então vamos lá, no lugar desse C ficou o número 1, porque ele ficou fora, mas no lugar aqui do I vezes o C, como o C ficou fora, ficou só o I. Então o montante no primeiro período é C vezes, no caso o capital, vezes, abre parênteses, 1 mais o I, a taxa de juros. Então está aqui nossa primeira parcelinha, é dada por isso aqui, tá? Porque o C foi colocado em evidência, tá? Tá aqui, em lugar desse ficou 1 e aqui o I. Continuando, perceba, nós vimos lá na tabela, né? Na tabela, que, por exemplo, o montante 2 é o que? É o montante 1, é o nosso, esse montante 1 aqui, olha, é aquele nosso capital, né, que foi vindo do montante logo imediatamente anterior, que no caso seria o montante 1 mais os juros, tá? Mais os juros, mas esses juros é aplicado em cima de quem? Do montante 1 agora. Não sei se vocês estão lembrados lá da tabela. Então fica aqui, esse montante 1 tá aqui, mais tá aqui o I vezes o montante 1. Lembrando, por que não é o C aqui? Porque agora o nosso capital é o montante do período anterior, já começa com ele. Então a taxa de juros multiplicado por ele. Do mesmo modo como nós fizemos com o capital, aqui vamos fazer com o montante 1. Né? O montante 1 aqui, tem o montante 1 aqui, vamos colocar em evidência o montante 1 vezes, abre parênteses. No lugar do montante 1 ficou o número 1, e no lugar aqui, olha, onde está o I vezes o montante 1, né? Como o montante 1 ficou fora, então ficou só o I aqui, então ficou 1 mais I, né? Perceba uma coisa, nós dissemos agora que o montante 1 é C vezes 1 mais I, tá? Então no lugar onde tiver o montante 1, nós vamos colocar C vezes 1 mais I. No lugar desse cara aqui, olha, vai ficar C vezes 1 mais I. E esse outro só foi repetido, tá? Aqui no final, olha. Perfeito? Então ficou C vezes 1 mais I vezes 1 mais I, é aquela propriedade de potência, né? Potência de mesma base, conserva a base, somos expoentes. Então é como se tivesse um aqui e um aqui,
dando 2 aqui no expoente, porque aqui é a mesma base. Ó. Quando você tem 3 vezes 3, não fica 3 ao quadrado? É a mesma coisa aqui nessa soma. 1 mais i vezes 1 mais i dá 1 mais i ao quadrado. Então fica assim, ó. Então o montante 2 é c vezes 1 mais i vezes 1 mais i, repete o c, fica 1 mais i ao quadrado, olha. Então no período 2 ficou c vezes 1 mais i elevado ao quadrado. Continuando essa ideia, né? Agora no período 3, o montante 3 é o que? O anterior, olha a ideia, o anterior, o montante 2, mais os juros. Só que esses juros ele é aplicado agora em cima do montante 2, que é o nosso capital imediatamente anterior, né? Então por isso que fica aqui, olha, a taxa de juros vezes o montante anterior, né? O montante anterior que seria o nosso novo capital, tá? Perceba, montante 2, coloca em evidência, né? Aqui fora, olha, montante 2, vezes, abre parêntese. Quem ficou no lugar desse montante 2? O número 1, que nós colocamos ele em evidência, mas esse i aqui ficou sozinho, porque o montante 2 ficou aqui em evidência, tá? Então, o montante 2 vezes 1 mais i. Só que esse montante 2 é aquele anterior, olha. Ele vale o quê? O capital vezes 1 mais i ao quadrado. Então, onde tiver o montante 2, fica o capital vezes 1 mais i ao quadrado, no lugar do montante 2. E essa parte aqui foi a que sobrou, olha. Está aqui, 1 mais i. Então, percebam, o nosso montante no período 3 é o capital vezes 1 mais i ao quadrado vezes 1 mais i. Mas, pessoal, um número, né? Aqui, olha, uma potência com a mesma base, conserva a base e soma os expoentes. Aqui tem o 2, aqui tem o 1 que está oculto. 2 mais 1, 3. Então, o nosso montante no período 3 é o capital vezes 1 mais i ao cubo. Lembrando que aqui é o cubo porque foi somado o expoente 2 com o expoente 1 aqui. Então percebam que o período aqui, olha, o montante que nós vamos calcular, o capital ele se repete sempre, esse capital é sempre o primeiro, tá? Nós fomos fazendo as devidas substituições, por isso que ficou sendo sempre o primeiro. E o 1 mais i, esse i é a mesma taxa de juros, se vocês lembram lá. E o que muda é só o período, olha. Como é que é o período 3, o mês 3? Então aqui no expoente ficou 3. Se fosse o período 4, seria o montante 4 igual a c vezes 1 mais i elevado à quarta potência. Se fosse 5 elevado à quinta potência, então o período que muda é essa parte bem aqui, olha. O capital é o mesmo do começo do problema, a taxa de juros é a mesma, só muda o período. Então é assim que surge, pessoal. Portanto, se tivermos uma aplicação de um capital C a uma taxa I, né, aplicada ao período N, então teremos um montante M de N, tá? Esse N aqui embaixo é o período, tá? Por isso que a gente fala período N, dado pela fórmula que nós já vimos na aula passada, né? No vídeo da aula passada está aqui. Você usa o montante no período N é igual ao capital aplicado vezes 1 mais I elevado a N. Esse N aqui vimos como foi que ele apareceu, né? É elevado por causa das devidas substituições e as regras. Onde M de N é o montante no período N, C é o capital ou o principal, o I é a taxa de juros aplicada ao período N e N é o período em que a taxa foi aplicada. Pessoal, então é assim que surgiu a fórmula do montante dos juros compostos. Espero que vocês tenham entendido e vamos ao próximo.